Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Espero que sim. Me avisem pelo chat se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Boa noite, Léo, boa noite, Bia. Estou vendo o pessoal no chat, Ana. Maravilha, José Ricardo. Ótimo, pessoal. Bom, queria então dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é um prazer tê-los aqui em mais uma aula do nosso curso, né, da imersão em técnicas de negociação internacional. Sei que ainda tem alguns de nós aí se conectando e também, como vocês já estão carecas de saber, né, temos também alunos que estão nos acompanhando na modalidade offline. Então, todos sintam-se aqui, né, abraçados por mais essa aula, lembrando que vocês a qualquer momento podem endereçar as dúvidas, perguntas, questões de vocês aqui pelo chat. Eu vou repetir o que nós fizemos nas aulas anteriores, então vou pedir para que todos mantenham os microfones e as câmeras desligados durante a nossa sessão, porque afinal de contas assim a gente consegue direcionar todas as atenções aqui para o material e a qualquer tempo, se vocês tiverem qualquer questão ou quiserem fazer comentários, por favor, escrevam, não deixem de manifestar aí qualquer questão que apareça e que seja importante para vocês. Bom, antes de dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, eu gostaria só de repassar rapidamente alguns recadinhos. Então, relembrando que todas as aulas que estão sendo gravadas ficam disponíveis mais ou menos entre 24 e 48 horas após a realização da aula ao vivo. Então, para aqueles que tenham perdido algum conteúdo, utilizem a nossa plataforma para acessar os conteúdos anteriores. Nossos conteúdos das últimas aulas já estão disponíveis lá para serem assistidos e também na segunda-feira vai entrar para vocês, né, todo o material de apoio já foi direcionado, os professores já separaram e tudo isso, então nós temos lá todo o material de apoio que vai suplementar para vocês o nosso conteúdo, tá? Tanto em termos de textos, quanto também em termos dos podcasts, né? Nós recebemos já os últimos podcasts e eles todos estarão para vocês na segunda-feira disponíveis. Bom, agora sim, chegando, né, ao nosso assunto de hoje, nós estamos aqui debatendo, né, um pouco sobre negociação internacional. Na primeira aula, nós basicamente apresentamos o plano de voo, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e na sequência, então, nós efetivamente demos início ao nosso curso do ponto de vista do conteúdo. Na aula passada, eu discuti com vocês sobre o que seria uma espécie de nivelamento no campo de conhecimentos de negociação e particularmente de negociação internacional. E o intuito daquela aula, né, a intenção principal daquela aula foi deixar claro que negociação internacional abraça diferentes segmentos e é, portanto, considerado o tipo de negociação mais complexa de que se tem notícia, né? Eu disse a vocês que quando a gente pensa em negociação em termos gerais, né, lato sensu, a gente está falando de um processo que envolve acomodação de interesse, que envolve uma percepção de interdependência, que engloba uma capacidade de análise e avaliação situacional, então tem a ver com leitura de contexto, com planejamento. A gente falou isso, que são elementos que correspondem a linhas gerais do que seria negociação. E depois, quando a gente pensa particularmente em negociação internacional, eu mencionei a vocês a literatura, né, mais especializada que dá conta de falar sobre duas dimensões que seriam as mais importantes na hora de caracterizar uma negociação desse tipo. Então, eu expliquei a vocês na aula passada o que seria o chamado contexto ambiental e o que seria o chamado contexto imediato. Então, nas negociações internacionais especificamente, é muito importante mapear quem são os stakeholders, tanto do nível ambiental, e a gente aqui pode chamar no caso de nacional, quanto da própria circunstância da negociação, né, dos players envolvidos na negociação diretamente, que seriam aqueles ligados ao ambiente ou à circunstância imediata. Então, tanto o ambiental quanto o imediato correspondem aí a faces dessa moeda que precisam ser compreendidas no campo da negociação internacional. E eu deixei bem claro a vocês, o objetivo inclusive da aula era esse, que quando a gente fala em negociação internacional, e levando em conta essas duas dimensões,
nós estamos ali abraçando uma série de variáveis, né? Então, o que torna a negociação internacional tão complexa, é claro que perpassa o campo da cultura, sobre o qual a gente vai até hoje se debruçar mais especificamente, mas vai muito além disso, né? Eu disse a vocês que parte do intuito da aula era exorcizar essa ideia de que a negociação internacional ela é complexa porque simplesmente ela envolve várias culturas. Que ela envolve várias culturas é fato, mas ela é complexa porque ela articula elementos do campo político, do campo macroeconômico, relacionado ao ambiente de negócios, relacionado à natureza da burocracia, ao tipo de regulação que se implementa e que se tem em vigor em cada estado. Ela leva em conta particularidades relacionadas à ideologia, né? Vários elementos que eu listei aqui para vocês e que a gente debateu no decorrer da aula. E eu disse que, assumindo que a negociação internacional, portanto, é algo complexo, que mobiliza todas essas frentes, nós optaríamos por nos ater mais detidamente a uma dessas dimensões que aparentemente para nós é importante, que a gente valoriza e que a gente entende que merece algum destaque, que é a dimensão cultural. Então, a aula passada foi o disclaimer para dizer, sabemos que não é apenas a cultura, sabemos que há várias outras dimensões a serem incorporadas e levadas em consideração, no entanto, vamos agora entender melhor, afinal de contas, qual é o papel desempenhado por essa seara, por essa chave em particular. E é isso que hoje a nossa aula tem como objetivo. Então, a gente sai ali de um espectro um pouco mais ampliado, mais abrangente, e já com, então, o objetivo de focar um pouco mais, de olhar mais particularmente para a dimensão da cultura, é que a gente vai conversar. E todas as nossas próximas aulas, daqui até o fim da nossa imersão, visam justamente jogar mais e mais luz sobre essa perspectiva, né? Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, eu queria saber, antes de continuar aqui, se todo mundo está comigo na mesma página, ou seja, todo mundo entendeu que negociação internacional é esse animal zoológico amplo, complexo e multifacetado, e que a gente agora está selecionando uma, né, das possíveis lentes para olhar para esse objeto. Então, aqui vamos falar de negociação internacional intercultural. Esse é o nosso recorte específico do curso. Se você um dia quiser saber sobre regulação, sobre risco político, sobre ambiente de negócio, aí você vai se aprofundar nessas outras frentes. Todo mundo está me acompanhando, entendeu qual é o link entre a aula passada e essa aula de hoje? Por favor, me digam se vocês entenderam, não, médio, SOS, qual que é a situação, por favor, para que a gente possa garantir que está todo mundo situado em relação a como cada coisa liga, né? Porque a gente está num conteúdo imersivo, e conteúdo imersivo é assim, né? A gente vai avançando rapidamente nos assuntos, mas é muito importante que cada uma dessas fotos, quando unidas, contem uma mesma história, né? Que a gente produza aí um filminho, né? E essa é a intenção. Então, são várias aulas isoladas, mas elas têm que contar uma história coesa. Beleza, estou vendo que o pessoal ali já se manifestou, disse que está tudo bem, e eu vou então começar por aqui. Bom, vocês imaginem que falar em cultura, né, particularmente para alguém que vem da área de ciências sociais, ciências humanas em geral, é extremamente delicado, né? É o tipo de conceito que merece muita atenção, que tem aí um terreno pantanoso, né, que o cerca, e a gente sabe que pode ter diferentes formas de se interpretar. Eu optei por abordar o conceito de cultura especificamente no campo das negociações, a partir da abordagem mais na linha da gestão das negociações, do que efetivamente por uma linha de pegada sociológica estrito sensu. E quando a gente olha para essa literatura em particular, o que a gente vai identificar ali é uma vasta gama de possibilidades, né? Na literatura especializada de negociações internacionais, existem mais de 20 abordagens diferentes para falar sobre cultura. Agora, em termos gerais, o que a gente consegue identificar são dois consensos, né? Na verdade, é uma premissa associada a uma derivação. Primeiro, a ideia de que, embora
múltiplas abordagens possam se adaptar e possam se apresentar no caso da cultura, ela é, de forma geral, sempre vista como um fenômeno de grupo. E ela está relacionada à ideia de que esse grupo, de certa forma, compartilha algum tipo de convicção, de valor ou de expectativa comportamental. Então, tem a ver cultura, né, no sentido mais genérico do termo, né, nesse sentido que permite consensos, tem a ver com a ideia da identificação de códigos. Então, existem códigos que são compartilhados por determinados grupos e esses códigos perpassam convicções, valores e determinadas expectativas. E justamente esses códigos, eles se tornam relevantes e podem ser passíveis de análise do ponto de vista social, porque eles são repassados sistematicamente, eles são reproduzidos e eles são endereçados de geração em geração. Inclusive, se a gente quisesse aqui fazer uma abordagem mais sociológica, vocês devem já, né, quem já estudou sociologia em algum momento, deve se lembrar daquele bom e velho debate no campo da sociologia entre o pessoal que vai falar de sociedade orgânica, sociedade mecânica, ou até para usar os termos aí do Durkheim, solidariedade orgânica e mecânica, enfim. O que na prática isso significa? Que cada vez mais persiste a noção de que a sociedade, ela não é apenas um coletivo de indivíduos, ela não é só a soma das partes, né? Isso seria uma visão ultrapassada, a visão de sociedade mecânica. O que a gente tem cada vez mais em termos de consenso sociológico é que, para além da soma de indivíduos, a sociedade ela ganha com o passar do tempo, e essa transmissão sistemática de valores, expectativas, códigos e tradições, uma ideia de algo que paira no ar e que se sobrepõe aos próprios indivíduos, na medida em que a própria sociedade se renova, novas gerações nascem, velhas gerações morrem. Claro que há adaptações, porque a sociedade é uma unidade viva, mas ainda assim os valores, aquilo que dá sentido de continuidade persiste. Mesmo que todos os indivíduos isolados de uma sociedade morram, ainda assim determinados códigos, valores, convicções e expectativas persistem como uma espécie de narrativa sobrevivente, né? Essa é a noção da sociedade pensada mais na linha dos termos orgânicos. E com negociação não é diferente. Então, embora existam várias metodologias para se abordar o assunto da cultura e pensar qual o papel que a cultura tem no campo das negociações, de modo geral, a gente pode entender que é importante levar em conta, na hora de pensar cultura, esse elemento do fenômeno de grupo e, consequentemente, o fenômeno de grupo que é repassado de maneira sistemática a partir da reprodução de alguns padrões de pensar e sentir, para continuar nos termos do Durkheim, para quem gosta de sociologia, né? Então, sempre bom, num sábado à noite, relembrar os clássicos da sociologia. Na semana passada, na outra aula, na aula passada, aliás, eu falei do Weber, hoje estou homenageando o Durkheim, que é para deixar todo mundo feliz. Quem sabe até o fim do curso eu não cito Marx também em algum momento, aí os três porquinhos ficam contemplados, né? Como a gente brinca no campo da sociologia. Mas o que interessa mesmo é que, se a gente vai pensar em cultura e vai fazer o link entre cultura e negociação, no final do dia, o que a gente precisa mesmo é tentar mapear, identificar, distinguir quais são determinados fenômenos que perpassam convicções, valores e expectativas comportamentais em relação a cada sociedade com quem a gente dialoga. E nesse sentido, né, assumindo cultura como sendo esse conjunto de códigos que vai sendo perpassado e repassado sistematicamente, é que um dos principais pensadores desse tema, que é Robert Januszek, ele propôs 4 abordagens diferentes para pensar a discussão de cultura especificamente no campo das negociações. E aí, o Januszek, ele vai falar em cultura, primeiro, como comportamento adquirido, depois, cultura como valores compartilhados, depois, cultura como dialética e, por fim, cultura como contexto. É como se ele estivesse identificando grandes escolas que trabalham a discussão de cultura no campo das negociações. Então, são diferentes abordagens de como você pode olhar para a cultura no campo das negociações. Eu vou falar sobre os 4 modelos, mas eu devo dizer a vocês que o modelo predominante, o modelo mainstream, aquele mais importante,
vai ser destacado com, digamos, particular interesse, e dentro dele a gente vai falar sobre duas escolas que são as mais importantes, que são, como eu já tinha adiantado no dia que eu apresentei o plano de ensino, a escola do Hofstede e a escola do Schwartz, que são as mais emblemáticas e mais importantes. Mas é importante que vocês saibam que o debate de cultura não se isola, ele não se restringe a essas escolas mais conhecidas, ele pode envolver outras abordagens como essas 4 que eu estou falando. Então, cultura visto como comportamento adquirido, como valores compartilhados, como dialética e como contexto. E aí eu vou explicar o que é que isso significa e tentar aí ao longo da nossa aula dar alguns exemplos para ficar bem claro, eu espero que vocês gostem. Bom, quando a gente pensa no primeiro desses 4 perfis, né, quando a gente trabalha cultura como comportamento adquirido, de certa forma, o foco não está em estudar as razões do porquê determinadas pessoas ou sociedades têm determinados comportamentos. Então, a cultura como comportamento adquirido, ela, de certa maneira, ignora as raízes, as bases que de alguma maneira influenciaram aquele comportamento. Ela não está preocupada em discutir as origens do comportamento. Ela simplesmente parte do princípio de que, uma vez identificado um comportamento, é preciso normativamente definir regras do que se deve ou não fazer durante as negociações. Então, toda vez que vocês se depararem com livros, manuais ou pessoas que digam o seguinte: olha, pessoal, está aqui um catálogo que todo negociador internacional deve seguir, e, portanto, para esse catálogo temos aqui um cardápio de países anfitriões, de culturas anfitriãs, né? Nesse caso, nós estamos tendo uma abordagem de cultura como comportamento adquirido, ou seja, se você vai negociar com alguém, você precisa entender quais são os perfis, né? Então, o que fazer ou não fazer em relação àquela cultura, e você então molda o seu comportamento às expectativas daquele com quem você negocia. Então, é um exercício permanente de acomodação e de compatibilização, né? A cultura como comportamento adquirido, percebam vocês, ela envolve muito mais tomar conhecimento sobre quais são as regras de negociação com o outro, entre aspas, por isso é uma visão muito positivista, do que necessariamente estabelecer qualquer reflexão ou análise, né, ou crítica. Você não vai ficar promovendo grandes elucubrações sobre o porquê de uma sociedade ser daquele jeito, sobre o que está por trás do perfil do seu negociador, ou sobre as particularidades que eventualmente uma mesma sociedade pode possuir, e por aí vai. Simplesmente aqui nós temos aquela abordagem bem manual, bem padrãozinho, que a gente encontra, inclusive, como a base da literatura. É muito comum que, se você colocar no Google negociação com chineses, né, negociação com americanos, negociação com brasileiros, negociação com iranianos, você encontre ali uma lista do que fazer e do que não fazer. Essas listas do que fazer ou do que não fazer simplesmente reproduzem comportamentos que se identificam nessas sociedades e geram-se daí, então, esses catálogos que mimetizam, de certa forma, a cultura anfitriã. Então, se o anfitrião valoriza sei lá, o relacionamento social, por exemplo, como parte do processo de negociação, então construir confiança para o seu anfitrião perpassa um engajamento social mais profundo, então você aceita que esse é o modelo e aí o to-do te leva a esse comportamento. Se, em contrapartida, a relação é mais impessoal e você identifica como, então, um padrão de comportamento adquirido do anfitrião, um relacionamento mais impessoal, mimeticamente você também, então, adere a esse modelo. Então, a lição, né, que os adeptos dessa abordagem de cultura como comportamento adquirido nos passam é que a gente precisa conhecer a cultura do outro e basicamente nos moldar a essa cultura, sem problematizar muito, sem refletir muito e necessariamente sem compreender muito as razões do porquê das coisas. É a abordagem mais simples, a mais superficial e aquela, digamos, mais pragmática, né? Aquela que efetivamente não está muito interessada em compreender as nuances, né, dessas diferenças.
A segunda abordagem, né, eu falei que são 4, é aquela que eu mencionei no começo, que é a mainstream. É a mais consistentemente estudada e é também aquela que reúne, que compreende os 2 modelos analíticos que até hoje mais se utiliza no campo da negociação internacional e intercultural. Essa abordagem é chamada de abordagem da cultura como conjunto de valores compartilhados. Então, percebam vocês que nós não estamos falando apenas em comportamento adquirido. Nós não estamos apenas sugerindo, logo pelo nome, pelo título, que quando você negocia com alguém, você tem que mapear o outro lado e simplesmente reproduzir padrões que são identificados do outro lado. Nesse caso, essa abordagem ela é baseada em um passo além. Ela tem a ver com compreender determinados valores e determinadas normas que são centrais para o interlocutor com quem se negocia e, portanto, ela acaba incorrendo na elaboração de alguns modelos que tentem justamente mostrar quais são os perfis que, a partir de determinados valores e normas, são gerados no campo da negociação. Esses perfis, eles foram, inclusive, sistematicamente modulados por meio estatístico e envolve uma série de comparações que os autores vão chamar de transculturais. Então, é como se o tempo todo, para conseguir entender quem é você na negociação, você precisasse se comparar com o terceiro. E para compreender o terceiro, você automaticamente o filtrasse a partir das suas próprias referências. Então, esse modelo é um modelo muito mais, digamos, dialético e dialógico, né, as duas coisas, do que o modelo anterior. E é aqui que se concentram as 2 formas de, na prática, fazer isso, que mais se tornaram aí referência para quem estuda esse assunto. Aliás, se algum de vocês algum dia trabalhar ou tiver interesse, vocês verão que no campo dos recursos humanos e particularmente da psicologia ligada a recursos humanos, esses 2 modelos são modelos bem conhecidos, são os modelos mais consolidados e talvez aí os que tenham ganhado mais espaço no debate desde pelo menos aí os anos 80 até hoje, né, que são o modelo primeiro do Hofstede, que é o mainstream principal, e depois o modelo do Schwartz. Os 2 modelos partem dessa premissa, da cultura como conjunto de valores compartilhados, e os 2 modelos, então, vão tentar fazer comparações entre sociedades, tentando identificar normas e valores e, claro, compatibilidade ou incompatibilidade em relação a esses valores e normas na hora de estabelecer negociações. Eu vou começar explicando o Hofstede, que é o mais importante e o mais, digamos, utilizado, e depois vou explicar o Schwartz, aí eu retorno para os outros 2 pontos que ficam faltando. Mas percebam vocês que eu disse, tem 4 jeitos de tratar cultura. Eu falei a primeira, falei a segunda e agora eu vou abrir um parênteses enorme dentro dessa segunda para explicar toda essa galera e aí eu volto para o terceiro e para o quarto, né? O coração da nossa aula está aqui nesse item 2, é aqui que estão concentrados efetivamente os conteúdos mais importantes e que talvez vocês tenham mais interesse e gostem de conhecer. Bom, o Gert Hofstede, ele tem esse nome não à toa, né? Ele é holandês, um psicólogo holandês, e ele começou a vida trabalhando justamente com essa discussão no campo dos recursos humanos, e ele acabou se tornando um autor referência, best-seller e tudo mais. Aí na tela eu coloquei até um dos livros dele, né, um livro escrito em coautoria, é um livro que ele vai falar sobre cultura e organizações, é um livro best-seller, né, já foi republicado várias vezes em diversos idiomas, mas efetivamente o que fez dele famoso antes dele virar best-seller foi uma pesquisa, uma análise quantitativa, como eu disse a vocês, modelando estatisticamente funcionários da IBM. Ele prestou uma consultoria nesse campo e ele desenvolveu uma pesquisa examinando dados coletados de mais de 100 mil funcionários da IBM. IBM, que vocês conhecem, é a empresa de tecnologia. Entre esses 100 mil funcionários da IBM, havia funcionários de mais de 50 diferentes culturas de todo o mundo. E, basicamente, quando ele tentou identificar padrões e criar categorias e justamente mapear esses diversos perfis entre os funcionários da IBM, ele conseguiu resultar, né, ele conseguiu como resultado dessa pesquisa 4 grandes chaves de análise que se tornaram os parâmetros a partir dos quais ele passou a distinguir
a forma como cada sociedade, como cada cultura se porta no campo das negociações. Então, essa análise, inicialmente feita com 100 mil funcionários da IBM de mais de 50 culturas, resultou em um modelo baseado em 4 pilares de análise que todo mundo deveria levar em consideração. Primeiro, uma discussão sobre o individualismo versus o coletivismo. Depois, uma discussão sobre a chamada distância do poder. Depois, uma outra discussão chamada de o sucesso na carreira versus a qualidade de vida. E depois, por fim, um último parâmetro ligado à chamada evitação da incerteza. Essas são expressões que foram traduzidas nesses termos, foram traduzidas praticamente ipsis literis, né, a versão original, e às vezes até soa um pouco estranho, né, na língua portuguesa, mas tentaram manter o máximo de conexão com os termos originais. Com o passar do tempo, o modelo, né, das dimensões culturais do Hofstede foi sendo ampliado, porque ele próprio e a equipe, todos os que passaram a seguir esse modelo, identificaram outras dimensões que deveriam, segundo essa visão, serem incorporados. Então, o que no começo eram 4 parâmetros, avançaram e chegaram a compor o que hoje a gente conhece como 6 parâmetros de Hofstede. Então, o modelo atualizado, versão 2020, não inclui só esses 4, inclui mais 2 também, que eu já vou falar mais adiante. Só que antes, né, de explicar que outros elementos foram incluídos para além desses 4, é claro que a gente tem que entender o que cada uma dessas coisas significa e como é que a gente usa isso na vida real, na hora de prestar atenção e realizar as nossas negociações. Qual que é a base dessa história toda? A base dessa história toda gira em torno da ideia de que negociação implica conseguir ler o outro, implica conhecer o interlocutor e, claro, implica autoconhecimento, né? Então, o modelo do Hofstede parte da premissa de que toda negociação precisa de negociadores que sejam sensíveis o suficiente para conseguir rapidamente extrair do seu interlocutor as informações de que precisa para conseguir, sim, criar barganhas que sejam interessantes para ganhos mútuos, né? Eu falei a vocês na aula passada que toda negociação é sempre pensada a partir de interesses que podem ser, de alguma maneira, harmonizados. E que isso, inclusive, envolve um certo processo criativo, já que a negociação hoje não é mais apenas sobre reivindicação de valor, ela é também sobre geração de valor, né? A gente discutiu isso na aula passada. Então, partindo dessas premissas, para que servem esses parâmetros? Esses parâmetros servem para que você consiga, a partir de um repertório pré-determinado, ou seja, de categorias que tenham sido definidas por outrem, no caso aqui o Hofstede, que você consiga situar quem é aquele que negocia com você. De acordo com cada um desses parâmetros, quem é o seu interlocutor? E, portanto, o que você pode ou não esperar dele? O que você deve ou não fazer em relação a ele? Quanto mais consciência você tem em relação ao seu próprio perfil de negociação e quanto mais consciência você tem sobre o que é importante, o que é um valor ou uma crença predominante do outro lado da mesa, maiores são as chances de chegar a uma negociação exitosa com a possibilidade dos ganhos mútuos. Então, eu vou explicar todos os elementos da teoria, mas você tem que, antes de saber o que cada um deles significa, ter em mente para que eles servem. E é isso que eu estou dizendo agora. Eles servem para que você tenha um cardápio mental, um repertório suficientemente sofisticado a ponto de desenvolver uma sensibilidade, de conseguir fazer uma leitura do seu interlocutor e da situação que envolve a negociação, e aí, a partir disso, conseguir avançar no seu planejamento em relação ao tema negociado substantivamente falando. Certo? Então, se o Hofstede inicialmente definiu esses 4 critérios, depois ampliou para 6, a gente vai discutir o que é que cada um deles significa. Eu queria só fazer um parênteses metodológico aqui, né? Parênteses dentro do parênteses, para dizer o seguinte: a teoria do Hofstede até hoje é muito utilizada.
ela tem alguns gargalos e alguns problemas. Eu já vou logo de cara dizer quais são os dois mais importantes e é fundamental que vocês conheçam, até porque eu já disse isso lá no começo da nossa primeira aula, todo modelo é uma simplificação da realidade, todo modelo de alguma forma não consegue capturar as nuances e as particularidades, né, todas as sutilezas. Então, é da natureza dos modelos que eles sejam falhos, né? É óbvio isso. Agora, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber onde estão concentradas as principais críticas do modelo para que vocês também não se tornem reféns dele, que vocês saibam analisá-lo de modo crítico. Agora, isso não inviabiliza ou não ignora o que ele pode sugerir como parâmetros interessantes. As duas principais críticas que se fazem em relação a esse modelo são, primeiro, uma discussão sobre generalização e estereotipação, porque ele vai presumir, e claro, como qualquer modelo, simplificar sociedades, assumindo que dentro de um mesmo país nós podemos falar de perfis em uníssono, como se todo brasileiro fosse agir do mesmo jeito, como se todo italiano fosse agir do mesmo jeito, como se todo japonês fosse agir do mesmo jeito, simplesmente porque é brasileiro, porque é italiano ou porque é japonês. E a gente sabe que não é assim que funciona, que dentro dos próprios países existem 1001 particularidades em relação aos próprios indivíduos e às suas referências individuais, pessoais, psíquicas e por aí vai, a sua própria construção de história e narrativa, né, a sua formação, também vem uma série de singularidades. Então, é óbvio que há um quê de generalização e um quê de estereotipação. É preciso levar isso em conta quando se aplica esse modelo. Tá? Não partam da premissa de que ele vale sempre para qualquer circunstância e que ele se aplica indiscriminadamente da mesma forma com qualquer negociador. O segundo elemento é que a gente tem um problema aqui de viés, né? Ao longo de todos os anos aí em que a teoria do Hofstede tem sido estudada, a tentativa inclusive acadêmica e científica, que a equipe, né, que hoje coordena o Instituto Hofstede faz, né, virou um instituto, é tentar ampliar o escopo dessa primeira pesquisa original, aí, feita com 100 mil pessoas, de 50 diferentes países, para que mostre que ela, de fato, tem abrangência e representatividade. Porque, por muitos anos, as pessoas diziam, bom, esse modelo pode se aplicar a esse tipo de empresa, a esse nível de escolaridade, a essa época em que ela foi efetivamente realizada. Porque em outros setores, que não seja o setor da tecnologia, que envolvam outro perfil de funcionário, que envolvam uma outra periodização no tempo, isso pode sofrer alterações e aí o resultado dele pode não ser representativo. Então, também há essa crítica e o Instituto hoje tenta, de alguma forma, superar isso, mostrando que o modelo já foi replicado em outros contextos e que ele segue sendo válido. Inclusive, por isso, ele até foi ampliado, né? Ele acabou incorporando novas dimensões como resultado desse avanço de pesquisa. Eu estou fazendo logo esse disclaimer e dizendo tudo isso para vocês, porque é muito importante, como eu disse, que a gente tenha uma visão crítica das coisas e que a gente saiba que, embora seja um parâmetro muito interessante e útil, ao mesmo tempo ele não é perfeito, está longe de ser perfeito e a gente tem que reconhecer isso. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu para que serve o tal do modelo? Porque agora eu vou explicar o que o modelo diz. Me digam se sim, não, médio. Léo diz que sim. José diz que sim, beleza. O Gustavo tá animado, diz que sim com vários M's, hein? Gostei de ver. Isso aí, quero só ver a Ana, beleza, pessoal, maravilha. Eu já disse para vocês, né? Não quero ninguém dando play, indo fazer bons drinks durante a aula, quero todo mundo focado na aula, hein? Depois eu vou descobrir se vocês me deixaram aqui falando sozinha. Beleza, então dito isso, a gente pode ir para cada um dos parâmetros que incluem, num primeiro momento, essas 4 dimensões que o nosso autor holandês, né, o Geert Hofstede, vai propor. O primeiro debate que ele vai propor é entre o parâmetro do individualismo versus o parâmetro do coletivismo. São 2 referências que, como vocês podem ver, são antagônicas e que, segundo ele, são úteis para descrever como uma sociedade está organizada. Ou seja, ele vai dizer que existem sociedades que estão organizadas em torno do indivíduo e existem sociedades que estão organizadas em torno do grupo.
e que, a depender de qual é, né, o eixo central a partir do que o resto todo gira, o comportamento do negociador também muda. Então, ele vai dizer que em sociedades que são mais centradas no indivíduo, que ele vai chamar de sociedades individualistas, de forma geral, o que se encoraja é que os negociadores, e particularmente os negociadores mais jovens, eles sejam independentes e eles sejam autônomos, eles sejam autossuficientes. Nesse contexto, quando a gente fala de sociedades individualistas que valorizam independência e autonomia do negociador, o que a gente, em outras palavras, está sugerindo é que os negociadores, eles precisam ser, antes de mais nada, competentes. Eles precisam, pragmaticamente, conseguir emplacar aquilo que diz respeito à negociação substantiva, mas que eles não são considerados insubstituíveis. Ou seja, cada indivíduo, defendendo a sua posição, vai tentar buscar autonomia e independência com foco nos resultados pretendidos. E, eventualmente, se esses resultados pretendidos não estiverem sendo alcançados, nada impede que aquele negociador seja substituído. Por quê? Porque o foco da negociação está no objeto negociado e não na manutenção do relacionamento com aquele negociador em particular. As sociedades direcionadas, enviesadas, usualmente pautadas por essa lógica, elas então assumem esse comportamento como um comportamento padrão mais recorrente. Em contrapartida, as sociedades coletivistas, elas são aquelas que, como o nome sugere também, trabalham o indivíduo como parte de um grupo coeso. E, portanto, o indivíduo, ele ali não representa apenas a si mesmo, ele não é visto como um agente independente e responsável apenas pelo seu autocuidado, né, pelo self-help, ele é visto também como um agente que é responsável pelo bem-estar de todos os que compõem aquela negociação. Então, se no caso das negociações focadas em perspectiva individualista, a discussão está muito centrada no objeto negociado, para as negociações que envolvem sociedades coletivistas, para além do objeto que está no centro da negociação, a discussão sobre o relacionamento desempenha um papel crítico, um papel muito central. Inclusive, desse ponto de vista, os negociadores, eles não são vistos como pessoas facilmente substituíveis, porque, afinal de contas, essas sociedades, elas presumem que uma boa negociação, uma negociação exitosa, ela será construída com o tempo e com a criação de reputação e de uma rede de relacionamentos que impliquem confiança. Então, trocar um negociador abruptamente implica recomeçar o processo de construção dessas relações. E isso pode, inclusive, atrasar o processo de negociação, caso você não tenha sensibilidade para perceber que isso é um valor para o outro lado. Existem muitas sociedades que têm o perfil mais individualista e outras sociedades que têm o perfil coletivista. Eu pus no slide sempre alguns exemplos para vocês terem aí em mente, né, uma referência prática. E é claro que os exemplos aqui, eles não podiam deixar de ser esses, né? Quando a gente pensa em sociedade com perfil de negociação mais individualista, mais centrado na independência, na autonomia, no self-help, no autocentrado, no foco objetivo, pragmático, ligado ao objeto substantivo da negociação, os Estados Unidos costumam sempre aparecer como um exemplo típico, né? Então, a sociedade norte-americana e o negociador norte-americano em média, muito ligado a essa descrição que eu acabei de fazer das sociedades individualistas. Em contrapartida, entre as sociedades coletivistas, tem várias, mas para fugir do clichê e do óbvio, eu decidi homenagear os nossos descobridores, existe essa palavra? Palavra esquisita. Bom, enfim, aqueles que deram origem a Pindorama, os portugueses, né? Os portugueses aparecem com frequência
para além do óbvio, daqueles que a gente já sabe, né, daqueles que a gente já sabe, que a gente já conhece, como um povo muito ligado a essa perspectiva do coletivismo, né? Então, negociar com o americano e negociar com o português vai ser, segundo a visão dessa metodologia, muito diferente, já de cara, já de antemão, porque desses negociadores, o negociador norte-americano, vai pender para valores e crenças ligados a essa independência, a essa autonomia, a essa objetividade, e os negociadores portugueses, por exemplo, tenderiam a uma abordagem mais focada no coletivo, mais focada no processo e no relacionamento. Então, o primeiro elemento do modelo de Hofstede coloca de cada lado esses dois fatores. Então, você, como negociador, que está diante de alguém que pertence a uma outra sociedade, antes de mais nada, teria que se perguntar: essa sociedade, esse negociador representando, né, esse coletivo aqui que está diante de mim, ele vem de uma sociedade, de uma tradição, de uma cultura que privilegia uma abordagem mais individualista ou privilegia uma abordagem mais coletivista? E a depender da resposta, se aquele negociador vem de uma sociedade mais individualista, então você tem que adotar um tipo de perfil na hora de lidar com ele. Se ele vem de uma sociedade mais coletivista, então é um outro tipo de perfil que você precisa adotar. Então percebam que esses parâmetros, eles servem para orientar esse mapa mental que nós sempre construímos durante o processo de negociação. É como se fosse um checklist. E a primeira pergunta que você se faz é: individualismo ou coletivismo? E a depender de quais são as crenças e valores que estão aqui ou aqui, aí você já vai ter uma primeira resposta para começar a entender e tentar, de alguma forma, classificar e se comportar e tomar ação, né, em relação a esse interlocutor. A segunda coisa que você precisa se perguntar, a Ana Beatriz falou que poderia ser para os portugueses colonizadores. É verdade, poderia. Eu estava tentando uma referência assim mais neutra, para não ficar uma coisa meio imperialista, né? Mas é isso aí, Bia, não teve jeito, viu? Foi descobridores, mas foi estranho, né? Enfim, não tem problema. Vocês entenderam o espírito da coisa, né? Então, é só para... a Bia falou que não conseguiu ser neutra. É verdade, Bia, olha, as palavras têm poder, né? E na verdade, vocês veem, toda negociação é um exercício de comunicação, seja de comunicação direta, objetiva, em relação àquilo que a gente diz, né, com palavras, seja de comunicação intersubjetiva, né, das coisas que a gente capta, que a gente nota, que a gente sente, né? Tem um quê de intuição aí. Então, quando eu trago esses elementos porque vocês precisam começar a desenvolver por conta própria essa sensibilidade, porque essa sensibilidade é o que vai transformar vocês em melhores e mais hábeis negociadores ou não. Poderia ter todas as aulas no espírito daquele item 1 que eu falei. Bom, checklist, chineses, 2 pontos, americanos, 2 pontos, russos, 2 pontos. A gente vai ter, claro, um momento para falar de alguns perfis em particular, acho que não na próxima aula, na outra, a gente vai fazer isso, até para ficar bem palpável, para aos pouquinhos vocês irem enxergando as coisas assim na prática, né? Então, vai chegar esse momento também, mas para além de ficar passando aqui manual do como entrega o cartão, como cruza a perna, como define se o jantar estava agradável ou não, que gestos praticar ou não praticar, antes disso tudo, a importância é que vocês tenham aí um repertório consolidado, né, que vocês tenham referências para vocês próprios conseguirem desenvolver essas percepções. E aí vocês vão dizer, olha, me parece que isso faz sentido, me parece que aquilo faz sentido. Quando você tem em mente as referências, né, a partir das quais os conceitos vão ser definidos, tudo fica muito mais interessante. Então, eu disse a vocês, no nosso checklist lá do Hofstede, primeiro você vai se perguntar se o seu negociador do outro lado da mesa, ele é um negociador que vem de uma sociedade de perfil mais individualista ou de perfil mais coletivista. Depois, o segundo parâmetro que tem que ser levado em consideração aqui por essa abordagem tem a ver com o conceito de distância do poder. E aí, esse é o termo utilizado talvez por falta de expressão melhor, mas talvez se eu tivesse que refrasear esse nome, né, eu diria que tem a ver com a noção de hierarquias e de autonomia decisória. Distância do poder tem a ver com isso, com hierarquia e autonomia decisória. Tem sociedades que valorizam muito essa questão da autonomia
e da horizontalização das relações. Então, o negociador que está na mesa com você, ele próprio já é o decisor em última instância. Ele tem condições, enquanto designado para aquela função, de bater na mesa e definir o que vai ser efetivamente consolidado naquela negociação. Isso também é perfil cultural, isso também tem conexão com perfis de sociedades. Em contrapartida, tem outros negociadores que estarão inseridos em um contexto social em que vai ser muito importante reportar a terceiros. E que, inclusive, esses terceiros, os que têm o poder da caneta, digamos assim, eles serão os decisores em última instância, inclusive para dar institucionalidade à decisão. Então, são aquelas decisões em que o líder tem que ser o chamado para concluí-la, né? Então, você negocia o tempo todo ali com determinadas camadas do processo burocrático, mas na hora de bater o martelo, você precisa escalar hierarquicamente. Vocês percebem a diferença? Em um caso, no primeiro caso, a gente está falando do negociador com mais autonomia e um negociador com uma relação burocrática mais horizontalizada. E no segundo caso, a gente está falando de uma relação verticalizada, mais hierárquica e que leva em consideração os papéis de poder dentro de uma estrutura institucional. As culturas, né, que segundo essa teoria, têm maior distância do poder, né, entre aspas, são aquelas que, como eu acabei de dizer, concentram a tomada de decisão nas mãos de quem tem mais poder. Então, está naquela lógica da verticalização, da burocracia e das posições demarcadas, né, em relação a cada papel dentro da negociação. E nesse processo, então, essas culturas que tendem a ser mais centralizadoras, elas costumam envolver negociações que, na maior parte das vezes, são mais burocratizadas e morosas. Isso porque está pressuposto, afinal de contas, se existem vários atores que precisam dividir essa autonomia decisória, é de se esperar que esse processo seja mais demorado, precisa levar ao conhecimento, retornar com os feedbacks, precisa fazer tramitar dentro de um processo burocrático mais robusto a aprovação de cada uma das etapas da negociação. Geralmente os supervisores vão querer se fazer presentes em relação a temas com maior frequência do que quando o negociador é mais autônomo, e isso diminui, consequentemente, a velocidade da negociação. A maioria dos países do mundo, em geral, preservam esse perfil. A maioria das estruturas sociais de boa parte dos países do mundo tem a tendência de trabalhar nessa lógica de maior distância do poder, de maior centralização e de menor autonomia, tentando com isso praticar dentro do sistema uma espécie de checks and balances, né? Então, quando você divide, fatia o processo decisório e distribui essa autonomia entre vários agentes, o que as pessoas acham que estaria acontecendo, apesar de uma maior burocratização, é que há um freio e contrapeso que se cria, de modo que o processo, né, compartilhado por muitos agentes tende a não levar a excessos que institucionalmente não sejam bons. Essa é a justificativa do porquê tantos países adotam esse perfil. E aí a gente está falando de, percebam, países da Ásia, a maior parte deles, a Europa Oriental praticamente inteira, América Latina, África, e poderia falar de boa parte da Europa Ocidental também. Em contrapartida, as culturas que trabalham com a menor distância de poder são aquelas que, como eu já disse, costumam garantir aos negociadores uma maior autonomia no processo e que assume que esses negociadores eles estão operando dentro de um sistema horizontal de relações e que, portanto, as figuras de liderança elas têm menos a atribuição naquela linha do que a gente falou, né, de supervisão, de chefia, e elas são interpretadas mais como lideranças que, de certa maneira, pautam diretrizes. Então, a relação entre as próprias estruturas hierárquicas e instâncias de poder são bastante diferentes. E aí, o número de países que tem esse perfil já cai muito. Inclusive, na própria metodologia,
quando vocês olham, né, a pesquisa original lá, a pesquisa que deu origem a tudo isso, a gente consegue, assim, listar em quase os dedos de uma mão, né, quais países teriam fortemente a presença dessa característica. E o Hofstede vai falar nos países nórdicos, né, claro, então vocês já estão carecas de saber isso também, né, os países nórdicos em geral trabalham dessa maneira. Isso é uma característica que vale não apenas para a negociação, mas vale também para a forma como se administram as instituições, como se dá o processo político-eleitoral, como se administram crises, tem a ver com liberdade econômica, tem várias coisas que perpassam e que podem ser discutidas nessa chave. E para além dos países nórdicos, também a Nova Zelândia e a Austrália também aparecem como exemplos de países que trabalham com essa dimensão de culturas nas quais a distância do poder é baixa e, portanto, em geral, os negociadores têm mais autonomia, as relações de poder são mais horizontais. Então, lembrando de volta no nosso checklist, você sentou com alguém na mesa para negociar, a primeira pergunta, individualismo ou coletivismo? Já vai mapeando ali o que está na sua frente. Depois, segunda pergunta que você tem que se fazer, maior distância do poder ou menor distância do poder? Se tiver maior distância do poder, tem a ver, como eu acabei de falar, com estruturas rígidas, com a ideia de hierarquia muito presente, com diversos atores dividindo papéis burocráticos dentro do processo, com uma presença muito grande de supervisão, chefia e lideranças marcadas, pouca autonomia. Do outro lado, tudo isso multiplicado por -1. Tira do módulo, é a cultura com baixa distância de poder. Bom, aí a gente chega no terceiro item, que na primeira versão lá do estudo do Hofstede tinha um nome e que mais recentemente mudou de nome. Se vocês olharem o texto original, lá no texto original ele vai chamar de o sucesso na carreira versus a qualidade de vida. Mas vamos combinar que isso está mais para uma descrição do que para uma nomenclatura, né? Não ficou assim exatamente um nome muito sexy para ser conceito. Então, ele trocou com o passar do tempo essa nomenclatura e hoje eles vão falar em masculinidade versus feminilidade, que é outro debate infinito. Não sei se são as melhores maneiras de descrever isso, mas quando vocês verem por aí esses termos, vocês saibam que estamos falando da mesma coisa que sucesso na carreira e qualidade de vida em matéria da teoria de Hofstede. O que é que isso significa? Significa que, para além das outras duas coisas que a gente já discutiu aqui, o nosso autor vai dizer que as culturas, elas também diferem em termos dos valores associados à carreira ou à qualidade de vida. Então, é como se você tivesse que escolher, né, o que significa felicidade, né? Para alguns, felicidade tem a ver com o sucesso na carreira. E para outros, felicidade tem a ver com qualidade de vida. Então, a própria noção de sucesso, ela é absolutamente discutível. E aí, a ideia de feminino e masculino vem associado a isso. O que ele vai dizer é que sociedades em que prevalece uma característica de masculinidade, entre aspas, são as sociedades em que sucesso está atrelado ao trabalho, aos resultados objetivos que derivam da carreira, do enriquecimento e do acúmulo de recursos. Em contrapartida, as sociedades marcadas pelo que ele vai chamar de feminilidade são aquelas que privilegiam, antes de qualquer coisa, o sucesso como algo atrelado à vida que se leva, à qualidade de vida. Então, é como se a gente tivesse que atribuir peso a essas duas coisas, né, numa gangorra. O que é que, enquanto sociedade, você valoriza mais, né? Então, são os recursos materiais que derivam do trabalho ou é a qualidade de vida em relação ao trabalho que se tem, né? A depender do que a gente tem como resposta, nós temos um perfil de sociedade ou outro perfil de sociedade. As sociedades que incentivam o sucesso na carreira e que, de certa forma, incentivam essa narrativa da obtenção do dinheiro, da aquisição de bens, da autorrealização material, elas costumam ser sociedades ditas mais masculinas. E sociedades que promovem a qualidade de vida como uma preocupação central, com foco em relacionamento e outros elementos mais subjetivos, intersubjetivos, então essas são ditas as sociedades mais femininas. De novo, os termos não sei se são os melhores, mas eu espero que vocês tenham entendido o espírito da coisa, né? O que é que está por trás de tudo isso. E aí eu trouxe para vocês também alguns exemplos. Então, como uma cultura, digamos, masculina,
associada a essa perspectiva, né, mais material, do sucesso ligado ao acúmulo, né, de recursos e tal. Por exemplo, temos o México. Tem vários, né? Eu peguei aqui sempre tentando diversificar as regiões do mundo. Então, o México seria um exemplo de uma sociedade altamente masculina e de negociação, então, com esse perfil. E, em contrapartida, com características de uma sociedade mais propensa a uma discussão sobre qualidade de vida, então, uma sociedade mais feminina, seria, no caso aqui, a própria sociedade de origem do nosso autor, a Holanda, né? E ele vai dizer que esses fatores de masculinidade versus feminilidade impactam diretamente a negociação na medida em que pautam, determinam os níveis de competitividade, de demonstração de empatia e de realização de concessões. Em geral, os perfis mais masculinos tendem a ser mais competitivos e os perfis mais femininos tendem a ser mais empáticos. E, portanto, a forma de conceder ou a perspectiva do que é conceder em cada caso varia bastante. De novo, disclaimer, estamos falando de estereótipos, generalizações, de estudos que tentaram simplificar a realidade. Não significa que todo mexicano que você encontrar na sua frente vai ser competitivo e que todo holandês vai ser um poço de empatia. Não seja a pessoa que reduz a teoria a esses estereótipos. O que a gente está fazendo, lembra, checklist de critérios para os quais você tem que desenvolver sensibilidade e tentar aplicar ao negociador do outro lado da mesa, ainda que você conclua que o seu interlocutor do outro lado da mesa em nada representa a sociedade da qual ele vem. Porque isso pode acontecer, como eu mesma já falei, fazendo a minha autoanálise para vocês na aula passada, eu tenho poucas características do que seria considerado o perfil brasileiro, né? Então, o parâmetro aqui é mais para que você se autoquestione e para que você desenvolva uma certa capacidade crítica do que simplesmente para reduzir todo mundo em uma tabelinha. Americanos, 2 pontos. Japoneses, 2 pontos. Né? Não é o que a gente está querendo fazer. E o quarto elemento que originalmente pautava essa teoria, então, voltando aqui para quem se perdeu na fila do pão. Primeiro, a gente está falando em individualismo versus coletivismo. Depois, em distância do poder, né, que eu chamei aqui de autonomia e burocracia. Depois, aqui a gente falou sobre o feminino versus o masculino, sucesso na carreira versus qualidade de vida. E por último, né, da versão original da teoria, a chamada evitação da incerteza, que, claro, tem a ver com a propensão ao risco, né? Tem a ver com como e quanto cada sociedade se sente confortável ou desconfortável em situações de instabilidade, ou situações como o Hofstede vai chamar de desestruturadas. Então, existem algumas sociedades que lidam melhor com a incerteza e com o risco elevado, e outras sociedades que lidam mal com a incerteza e que se sentem muito desconfortáveis diante da incerteza. Os negociadores que vêm de uma cultura que tem a evitação à incerteza como alta, eles se sentem, de certa forma, mais seguros na hora. Eles preferem, aliás, agora que eu estou vendo aqui, o meu slide está invertido. Eu vou depois desinverter e passo para vocês. Estava lendo aqui, fiquei achando estranho. Está invertido. O Japão tinha que estar em cima e Singapura tinha que estar embaixo. Então é o seguinte: os negociadores de culturas em que a evitação da incerteza é alta, eles se sentem pouco à vontade, eles não se sentem confortáveis com situações ambíguas e, portanto, eles tendem a se apegar a uma institucionalização maior durante a negociação, porque isso dá a eles, por meio de regras e procedimentos, uma sensação de segurança. Então, quem precisa de muita segurança é porque, por consequência, sente mais medo ou tem menos propensão ao risco. Nesse caso, é preciso cercar-se de mecanismos que possam prover a esse interlocutor essa sensação de segurança, essa sensação de redução da propensão e da exposição ao risco. É o caso clássico dos japoneses. Os japoneses aparecem toda vez nas tabelas que a gente vai... Eu até vou mostrar uma para vocês depois aqui na sequência. Todas as tabelas de atualizações que essa teoria foi sofrendo, sempre tem o Japão no auge aí dessa categoria. E, em contrapartida, os negociadores com culturas de baixa evitação da incerteza, eles têm a tendência de serem mais adaptáveis
instáveis às mudanças e, portanto, eles não se sentem muito desconfortáveis quando as regras de uma negociação são ambíguas ou até mesmo são variáveis. Na verdade, como a gente está supondo aqui, são negociadores que não se sentem vulneráveis diante dessa exposição à incerteza e ao risco. E o exemplo que também mais usualmente costuma aparecer é o exemplo de Singapura. Então, assim como o Japão sempre aparece como aquele com baixa propensão à incerteza, Singapura costuma aparecer como alta propensão à incerteza. Aliás, eu não sei se isso tem ou não a ver, mas é uma hipótese, quem sabe, a ser testada por alguém que queira se aprofundar no tema, né? Fazer aí uma correlação entre onde o mercado financeiro vai parar, né? Onde tem grandes concentrações da atividade financeira internacional e onde se encontram esses perfis. Acho que poderia dar uma pesquisa bem interessante. Bom, e aqui eu trouxe para vocês a tabela da publicação original, né, considerando essas 4 vertentes que eu acabei de falar, o individualismo versus o coletivismo, a distância do poder, o feminino versus o masculino e a evitação da incerteza. E aí, nesse caso, a gente tem, digamos aí, um top 10, né, de classificação dos países / cultura, segundo a importância que dão a cada uma dessas dimensões. Então, é como se a gente estivesse aqui elegendo, de acordo com a metodologia estatística do nosso autor, afinal de contas, o que pesa mais para esse pessoal. Percebam que, de todos os critérios, né, onde os americanos estão, o que para os americanos é o mais importante de todos e, aliás, onde eles são o número 1, né? Então, entre os 4, para eles tem um que é mais importante e entre aquele 1, eles são o primeiro, né? Então, eles são o mais bem classificado, digamos assim. É o individualismo. Então, o individualismo e aquela questão da autonomia decisória, etc., é um valor muito importante para esse negociador, né? Em relação à distância do poder, né? Onde esse critério é fundamental, esse critério não pode deixar de aparecer, se você ignorar, você vai ter problemas. Malásia, Guatemala, Panamá, Filipinas, México, Venezuela, países árabes, percebam, estruturas geralmente rígidas de poder, né, que privilegiam e valorizam isso. Aliás, não à toa, a maioria desses países que estão listados aí na tabela, no item distância de poder, geralmente nem negociam sozinhos, né? A maioria deles negociam apenas em grupo. E, inclusive, no grupo, eles têm funções específicas durante a negociação. Se vocês já tiveram experiência de negociar com alguém de algum desses países que estão listados aí, vocês sabem que isso é verdade. Aliás, muitas vezes até a língua é utilizado como um fator para estabelecer as hierarquias dentro do grupo. Alguns se comunicam com o negociador na língua da negociação, inglês ou qualquer que seja, e outros se comunicam apenas nas línguas nativas, nas línguas locais, às vezes até em idiomas específicos e de menor conhecimento internacional. Então, quase todos os países que aí a gente tem como aqueles que valorizam muito a dimensão da hierarquia e das posições de poder, são países com esse perfil de centralização. Depois, países que valorizam muito a dimensão feminina, né, no caso aí da qualidade de vida, e que colocam isso como um ponto fulcral na hora de negociar. Suécia, Noruega, olha lá os países nórdicos que eu já havia falado. Países Baixos, né, já tinha falado da Holanda como exemplo aqui. Dinamarca, ó, o top 5 aí é praticamente o pessoal que eu já mencionei. E aí vem algumas surpresas, né? Costa Rica, Iugoslávia, Chile, Portugal aparece aí também, a Tailândia. Então, notem que no top 10 os nórdicos dominam, com alguma presença latino-americana e aí um representante europeu. E no caso da evitação da incerteza, né, o pessoal que não está muito afim de correr risco, aliás, a ironia do destino é que geralmente é o pessoal que está correndo risco, né? O número 1 aí da lista, levando em conta que isso foi publicado em 1991, é a Grécia, e logo na sequência Portugal, né? Então, o pessoal que trabalha muito ligado a essa ideia das garantias, né? As garantias são muito importantes durante uma negociação para aqueles perfis que têm a tendência à evitação da incerteza. Então, essa tabela é a tabela original, super interessante, eu recomendo que vocês depois se debrucem, olhem com calma e pesquisem um pouquinho mais sobre as versões atualizadas dela.
E falando em atualização, eu disse a vocês que a versão original dessa teoria, ela trabalhava com 4 dimensões, mas que com o passar do tempo, a própria teoria identificou a necessidade de ampliar para conseguir incorporar mais outras 2 dimensões que inicialmente tinham sido deixadas de lado. Essas dimensões, elas ganharam os seguintes nomes: indulgências versus restrição e orientação de longo prazo versus orientação de curto prazo. Essa imagem que está aparecendo para vocês é a versão atual, é a versão 2.0, né, de 2020, digamos assim, da teoria de dimensões culturais do Hofstede. Então, originalmente tinha aquelas 4 que eu acabei de falar, elas prevalecem, elas continuam existindo, elas permanecem aí presentes, mas agora foram agregadas essas 2, indulgência versus restrição e longo prazo versus curto prazo. Percebam que as outras 4 estão aí, né? Então, Power Distance Index, individualismo versus coletivismo, a questão da incerteza e já na versão que eu disse mais atualizada da nomenclatura, masculinidade versus feminilidade. O que significam essas 2 novas dimensões que apareceram? A dimensão da indulgência versus a restrição tem a ver com a noção que cada sociedade atribui à lógica de gratificação. Então, indulgência representa as sociedades que tendem a permitir gratificação dos impulsos humanos básicos relacionados a aproveitar a vida e divertir-se. Então, é como se nessas sociedades prevalecesse a ideia de que uma vez que você trabalha duro, você deve, então, usufruir, você deve levar a vida de maneira equilibrada, tendo acesso a uma certa, digamos assim, perspectiva hedonística da vida, né? Então, você vai trabalhar, mas você tem que, paralelamente, preocupar-se com o prazer que o trabalho gera. Do outro lado, a lógica da restrição, ela é a lógica de uma sociedade que suprime a satisfação das necessidades por meio de normas sociais mais estritas. Então, não é que alguém não possa se divertir ou que alguém não possa realizar o prazer, mas o prazer ele é entendido como um elemento secundário, um elemento que não pode ser tido como prioritário e que muitas vezes, inclusive, está associada a uma dimensão moral, né, a como o próprio trabalho é concebido nessas sociedades. E eu coloquei ali do lado as bandeirinhas, né, para me lembrar de deixar os exemplos para vocês. Então, quando a gente olha para esse índice, né, na versão atualizada, um exemplo típico de país que é pautado pela lógica da indulgência, né, então, indulgência no sentido de que você trabalhou duro e você busca a recompensa do prazer, né? É o Brasil. O Brasil é um país tipicamente pautado pela lógica da indulgência. Inclusive, os estereótipos dos quais a gente se cerca são tipicamente dessa natureza, né? Então, o povo brasileiro é alegre, é festivo, amigável, todos esses estereótipos têm a ver, em grande medida, com a realização dos prazeres, com a lógica do divertimento, a realização da gratificação dos impulsos, que eu acabei de falar. Em contrapartida, uma sociedade que costuma ser muito associada à lógica da restrição e dessa regulação por meio de normas sociais estritas é a sociedade chinesa, né? Não é a única, mas, de novo, são apenas exemplos para que vocês consigam se situar. Em relação ao 6º tópico, que é a orientação de curto versus longo prazo, o que nós temos já está pautado na própria definição, né? No próprio nome que o critério recebeu. Então, existem sociedades que têm uma tendência a privilegiar e a jogar luz sobre a manutenção de tradições e a perpetuação de normas que sejam consagradas pelo tempo, enquanto observa uma mudança social com alguma suspeita. Então, é a ideia de que nós temos aí um grupo mais conservador no sentido original do termo, né? No sentido de que aceita a mudança, mas ela tem que ser devagarzinho, né? E, do outro lado, as sociedades orientadas por uma perspectiva de curto prazo, elas são as sociedades que empregam os seus esforços no sentido de uma progressiva modernização e que vislumbram a própria noção cronológica como uma noção de caminho do progresso, né? Como se nós o tempo todo estivéssemos nos transformando para progredir, né? Não à toa,
de um lado temos os conservadores, aqui teríamos os progressistas. Vejam que eu não estou me referindo a espectros ideológicos da política partidária, não estou falando em conservador e progressista da política brasileira. Estou falando, daqui a pouco vai aparecer alguém e falar, professora, está falando da política. Não é isso. Eu estou falando sobre como cada sociedade lida com mudança. Todo mundo sabe que as sociedades mudam, elas amadurecem, elas se transformam, elas estão vivas e elas se movimentam. A questão é que existem sociedades que são propensas a tratar a mudança com certa rapidez e celeridade, que tendem a pensar nessa mudança com um ar de progresso, e tem sociedades que pensam na mudança a partir da preservação de normas e tradições e a partir, então, de uma certa resistência a esse progressismo, com a manutenção de um certo conservadorismo. Então, se a gente vai olhar para o individual versus o coletivo, para a distância do poder alta ou baixa, para certeza ou incerteza em relação, para propensão ou não propensão à incerteza, para a masculinidade versus a feminilidade, nós também teremos que incluir agora a indulgência versus a restrição e as tradições versus o progresso, né? Então, esses são os elementos que foram incluídos. E como exemplo desse último tópico que eu estou falando aqui, do longo prazo versus do curto prazo, eu trouxe também aqui mais 2 players que não tinham sido citados ainda. Então, orientação de longo prazo, para fazer uma homenagem, né, ao país que mais usualmente é associado a tradições no mundo ocidental, os britânicos, né, claro, o Reino Unido. E em contrapartida, até para ficar no campo das RI, numa dobradinha que dá polêmica não só no futebol, uma sociedade de orientação de curto prazo, sociedade argentina. Pessoal, é importante dizer, não sou eu que estou classificando assim, tá? Não é de acordo com os meus belos olhos. Eu estou aqui seguindo as próprias referências da teoria e de como a metodologia levou esses resultados. E já vou explicar para vocês daqui a pouco como é que eu chego a essas conclusões e como você vai poder também chegar às suas conclusões quando você quiser fazer consultas por aí. Então, nós temos ali no quinto item, o Brasil representando a indulgência, os chineses representando a restrição, no longo prazo, os britânicos, no curto prazo, os argentinos. Eu fiz a brincadeira dos britânicos e argentinos, porque para além da disputa no mundo futebolístico, vocês sabem que a crise das Malvinas, né, ela é um dos marcos aí dessa história bilateral, dessas relações com o passar da história. Beleza. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam o modelo de Hofstede? Então, resumindo a ópera, o modelo de Hofstede é um modelo que serve para a gente utilizar esses 6 critérios como checklists e a gente vai posicionar, tentar mapear o comportamento do interlocutor do outro lado da mesa a partir de cada um deles. Você vai percorrendo cada um, tentando identificar como aquele negociador se comporta em relação a cada um desses 6 parâmetros, e aí a ideia é que ao fazer esse perfil, ao traçar esse mapa, você consiga endereçar uma estratégia de negociação mais efetiva a depender de qual é o perfil do outro lado da mesa. Ah, pode ser que do outro lado da mesa tenha um indiano, mas na hora de traçar o perfil eu me dei conta de que de indiano mesmo ele não representa nada do estereótipo, ele é um indiano com perfil de negociador americano. Tudo bem, perceba que não importa se está escrito ali indiano, americano, tanto faz. O que importa é que você, sabendo que esses são os parâmetros dos quais você parte, você consegue personalizar esse modelo que inicialmente foi pensado lato sensu para aquela sua negociação, a sua experiência em particular. Ficou claro isso? Todo mundo entendeu esse modelo? Ele é o mais importante da aula. A aula podia chamar modelo de Hofstede. Então, é importante que vocês tenham como referência o que eu acabei de explicar aqui, para que todo mundo fique na mesma página. Se alguém tiver com dúvida, pode pôr dúvida ali no nosso glorioso chat, não tem problema nenhum. Estou vendo a Ana dizer que tudo bem, o Léo tudo bem. Legal. Se aparecerem dúvidas, vão deixando aí que eu volto nas dúvidas lá no final da aula e resgato. Aliás, já estamos chegando no final da aula, eu vou apenas concluir os demais itens que ainda nos restam nesses últimos minutos, né, nos últimos 15 minutinhos, e com isso vou dizer a vocês qual é a outra abordagem que ainda está no campo das crenças e valores para além do modelo de Hofstede. Esse também é um modelo criado por um psicólogo e que também é um modelo queridinho do RH, né? O RH das empresas usa muito esse modelo para além da negociação, né? Inclusive para
criação de equipes, discussão de perfis de trabalho. Esse é um modelo bem, bem conhecido. Ele é um modelo que trabalha com ele é chamado os 10 valores culturais de Schwartz, né? O Schwartz, ele ficou bastante conhecido por esse modelo, é talvez hoje o modelo que tem mais múltiplas utilidades, né, no universo aí da negociação, e ele propõe uma organização no formato de uma mandala, de um círculo. Eu vou até pôr o círculo na próxima tela, e nesse círculo ele situa 10 valores que, segundo ele, motivam os indivíduos, em qualquer que seja o contexto cultural. Então, perceba a diferença. O Hofstede trabalhou ali com 6 parâmetros, e nesses 6 parâmetros ficou tentando classificar os países, né? Então, estava ali fazendo essa tentativa de uma comparação transcultural. Aqui, o objetivo não é esse. O objetivo é dizer que, independentemente se é chinês, americano, indiano, japonês, brasileiro, italiano, holandês, africano, guatemalteco, não importa, o que interessa é você olhar para esse quadro aí, para essa proposta de 10 valores motivacionais e perceber como cada indivíduo, em cada sociedade, atribui importância a cada um desses valores, porque a depender de como o indivíduo atribui importância a cada um desses valores, o sistema de prioridade e de crenças desse indivíduo se altera. Então, basicamente, é quase um exercício psicanalítico, né? Você pode fazer isso com o seu negociador e pode fazer com você mesmo. É como se você tivesse que hierarquizar desses 10 itens que estão aí citados, quais são os que pesam mais para você. E o tempo todo, quando você negocia com alguém que não é você mesmo, né, obviamente, você tivesse que fazer o mesmo exercício em relação ao seu interlocutor. Então, a depender de qual é a combinação dessas prioridades hierárquicas, o seu perfil e aquilo que para você importa mudam. Esses valores são os 10 que estão listados aí: poder, realização, prazer, que eles vão chamar de hedonismo, estimulação, autocentração, que é uma palavra super estranha para traduzir, né? Mas foi o jeito como traduziram a ideia do autocentrado, universalismo, benevolência, tradição, conformidade e segurança. Então, são 10 valores motivacionais de qualquer indivíduo. No fundo, é a resposta para aquela pergunta: o que te move? Se você tivesse que colocar numa ordem esses 10 itens, né? O que te move? Qual seria a ordem que você colocaria? Para você, o número 1, aquilo que mais te motiva, é segurança? Então, tudo que você faz é porque você está buscando algum tipo de elemento que garante segurança? Que pode ser uma segurança em relação a você mesmo, pode ser uma segurança em relação à estabilidade da sociedade, pode ser várias formas de segurança, mas para você, se segurança é uma coisa fundamental, é algo que todo dia te faz acordar e agir como você age, então ela é o número 1, né? Que mais? Depois de segurança, para mim é importante prazer. Então, segurança, prazer. Perceba que se você é uma pessoa que coloca segurança e prazer em primeiro e segundo lugares, você provavelmente já tem um tipo de expectativa e já tem a tendência a um comportamento dentro de uma negociação diferente de quem está preocupado, por exemplo, com benevolência e poder. Se outra pessoa elegeu benevolência e poder como os elementos prioritários, é de se esperar que o comportamento reflita esse tipo de preocupação, porque a premissa da metodologia do Schwartz é uma premissa racional, de que você elenca prioridades e você age de maneira condizente às prioridades que você selecionou. Então, eu brinquei que é um exercício quase psicanalítico e depois um exercício de interpretação dos outros, porque, veja, ele não está dizendo que os japoneses, 2 pontos, os chineses, 2 pontos, os americanos, 2 pontos, mas ele está dizendo que independentemente de quem é o interlocutor do outro lado, e especialmente se ele é um interlocutor diferente, que vem de um background, de uma sociedade diferente da sua, você precisa tentar situar como estão distribuídas essas prioridades, o que está na sua lista e o que está na lista do outro. Porque justamente na hora de cruzar essas duas dimensões é que você vai conseguir identificar as zonas de possíveis acordos. Porque, afinal de contas, pode ser que no topo da lista vocês tenham elementos totalmente divergentes e que
a princípio, dificultariam a criação de pontes, a harmonização de interesses, mas, de repente, você consegue encontrar um elemento que não seja esse primeiro, que gera alguma aproximação. Então, se para você, de repente, o elemento da estimulação é importante e para o outro o elemento do poder é importante, perceba, existe uma conexão, porque de um lado a gente está falando sobre status social, né, sobre o reconhecimento da liderança, do poder e etc. E do outro lado a gente está falando sobre entusiasmo, reconhecimento. Então, tem como criar pontes aí, né? E é isso que o Schwartz vai propor. Então, o Schwartz, ele começa desconstruindo essa ideia dos bloquinhos de país, ele depois vem com a ideia de que existem esses 10 valores motivacionais comuns aos indivíduos, independente de quais sejam os indivíduos, e ele vai fazer o apelo para que a gente hierarquize essas prioridades e com isso consiga nos compreender melhor e compreender melhor aqueles com quem a gente fala. Quando ele dispõe isso na matriz, que é esse círculo que agora aparece aí para vocês, ele vai dizer que isso é super interessante, porque, de certa forma, vocês vão poder identificar rapidamente os valores que são compatíveis e os valores que não são compatíveis. Então, inclusive no círculo, o que é igual ao círculo cromático, para quem gosta aí de design, moda, artes em geral, né? No círculo cromático a gente aprende assim, quando vai para o colégio, né? Lembra, na educação artística? Tem as cores opostas, as complementares e tal. Então, aqui é parecido. Então, percebam que tudo que está em posição oposta é onde vai ter rota de conflito, é onde vai haver uma incompatibilidade mais severa de valores. Então, se você tem de um lado da negociação alguém que é muito preocupado com estimulação e do outro lado do balcão, da mesa de negociação, alguém muito preocupado com segurança, talvez a gente tenha aí uma dificuldade de avançar no debate. Se você tem alguém muito focado em realização e outro muito focado em benevolência, mesma coisa. Então, percebam que eu estou falando dos opostos, ó, estimulação e segurança aqui, realização e benevolência aqui, hedonismo e tradição, conformidade aqui. Então, o Hofstede vai dizer que, da maneira como os 10 critérios estão contidos nesse círculo, ele permite que a gente já identifique logo de cara, depois de ter traçado a nossa própria hierarquia daquele top 10, depois de ter tentado fazer ali, né, uma tentativa de definir a do interlocutor, a gente já vai conseguir saber mais ou menos onde a coisa vai apertar, onde os valores são incompatíveis e onde a gente talvez não deva insistir muito para não expor tão fragilmente essas diferenças. E depois, para além da gente saber onde não pisar, o modelo é interessante porque ele vai propor onde a gente efetivamente pode investir, que é onde ele vai falar de dimensões bipolares, né? Essas dimensões que vão ter não só vão ser complementares, vão ser vizinhas, mas vão ser particularmente imbricadas, né? Como se elas fossem, de certa maneira, dimensões simbióticas, né? Que trabalham sempre lado a lado. Então, percebam aqui que a gente está falando, né? Em um círculo que ele vai se fechar em torno daqueles 10 valores, mas ligado à ideia de abertura à mudança, autotranscendência, conservação e autopromoção. Então, aqui representando os opostos, abertura versus conservação, então progressismo versus conservadorismo, e aqui a ideia do autocentrado versus a lógica do coletivo, do relacionamento e por aí vai. Então, esse é um modelo muito interessante que ele, de certa forma, complementa o modelo do Hofstede. Se o Hofstede está pensando em aspectos culturais, societários, mais, digamos, quadrados, aqui a gente está permitindo expandir essa análise para uma dimensão mais individual, para uma dimensão mais particularizada. E é por isso, né, que esses dois modelos acabaram se consolidando quase que como duas alternativas para olhar para a mesma discussão. Esse modelo dos 10 valores culturais do Schwartz, ele é considerado, até hoje, o modelo mais utilizado, ele é tido como a mais completa investigação sobre valores culturais que já se fez, e inclusive ele tem sido sistematicamente validado em diferentes pesquisas, né, journals, inclusive essa tabela que eu passei para vocês
vocês aqui, que eu colei para vocês aqui, é do principal journal de negociação, né, que a gente tem hoje em dia publicando, e a partir do qual eu já falei aqui outras vezes também de outros materiais. Então, para quem quer começar pensando nos bloquinhos dos países, Hofstede, para quem depois quer extrapolar isso e pensar no indivíduo interlocutor com quem você negocia no campo internacional, Schwartz. E aí, para terminar aquilo que a gente começou, eu disse a vocês lá no início, olha, tem 4 jeitos de olhar a cultura, lembra? Vou até voltar aqui, ó, porque já faz tanto tempo, né, que é capaz de vocês terem esquecido. Eu disse para vocês, ó, tem 4 jeitos, lembra? Da cultura como comportamento adquirido, cultura como valores compartilhados, cultura como dialética e cultura como contexto. Eu disse que o jeito mais simplão deles era cultura como comportamento adquirido, que é quando você não pensa em nada, só segue o manual, né, do que o outro espera de você. Aí eu passei toda a aula, basicamente, falando do item 2, que eu falei para vocês que é onde está concentrada a produção intelectual mais substantiva disso tudo. Os valores compartilhados, é onde está incluído Hofstede e o Schwartz. E agora, para finalizar nossa aula, eu só queria complementar explicando o que seria uma abordagem de cultura como dialética e de cultura como contexto. São 2 abordagens minoritárias, não são as abordagens mais tradicionais, mas eventualmente vocês podem cruzar com abordagens desse tipo, então é bom que vocês saibam. A abordagem da cultura como dialética tem a ver justamente com a noção de que todas as culturas elas envolvem um conjunto de dimensões ou de tensões, né? A ideia de forças opostas que estão em permanente tensão é o que caracteriza a dialética do ponto de vista conceitual, dialética que é um termo utilizado em várias áreas do conhecimento. E essa galera que usa, né, a cultura como dialética vai dizer que a gente precisa entender quais são essas tensões, quais são as contradições de valores que estão presentes em uma sociedade para conseguir entender o comportamento dessa sociedade. Então, a ideia é que a gente olhe para as contradições que estão contidas dentro de uma sociedade e, a partir dessas contradições, consiga compreender, afinal de contas, quais são as metáforas ou as linhas-chave de comportamento desses indivíduos. Inclusive, o pessoal que segue essa metodologia da cultura como dialética, que privilegia olhar para essas contradições, para essas forças e tensões que, de certa maneira, se antagonizam o tempo todo, eles são muito adeptos dos provérbios, né? Muito engraçado, isso aparece com frequência. Então, aquela ideia do muito cacique para pouco índio, 2 cabeças pensam melhor do que uma. São expressões que, num primeiro momento, parecem, assim, levianas, banais, né? Mas que, segundo essa galera, são absolutamente ricas para entender o comportamento de uma sociedade. Porque nesses 2 exemplos que eu dei, tanto do cacique e do índio, quanto das 2 cabeças que pensam melhor do que uma, o que está implícito aí é uma discussão sobre independência e trabalho em equipe, né? Então, é como se a gente pudesse extrair desse tipo de manifestação metafórica das pequenas nuances do comportamento de uma sociedade, dos lemas que ela propaga, das ideias que ela defende como motes, né? Então, essas grandes frases que representam as sociedades, elas seriam manifestações desses valores incrustados aí metaforicamente na sua vivência. Então, é o pessoal que vai por um outro caminho, um caminho até mais ligado à virada linguística, né? Muito nessa pegada. E a última das interpretações, que é a cultura como contexto, tem a ver com a ideia de que a cultura ela vai precisar de uma abordagem que não seja apenas estritamente antropológica e que ela inclua a ideia do comportamento como multifatorial. Então, o pessoal que vai falar na cultura como contexto vai dizer que é importante fazer uma análise multidimensional e que na hora de analisar a cultura, a gente precisa também contemplar elementos da personalidade, do contexto social, dos fatores ambientais, pois eles são fatores que influenciam muito o comportamento. Talvez a melhor forma da gente explicar isso é retomando a nossa última aula. Na última aula eu disse a vocês, olha, a negociação ela é a soma do contexto ambiental com o contexto imediato. E aí eu disse tudo que estava incluído em cada um desses 2 contextos. Percebam, ali eu não estava
restringindo a abordagem da cultura a uma dimensão estritamente de crenças, valores e visões de mundo. Eu não estava falando em cultura no sentido antropológico do termo, eu estava falando em cultura como contexto. Então, a nossa aula passada é um exemplo claro de como nós poderíamos falar de cultura como contexto, ignorando todo o resto que hoje eu trouxe aqui. Por quê? Porque hoje a nossa abordagem da aula não foi a de cultura como contexto. A nossa abordagem da aula, ao invés de ser aqui o número 4, né? A nossa abordagem da aula hoje foi uma abordagem do tipo número 2, de valores compartilhados. Então, a aula passada foi baseada no item 4, a aula de hoje foi baseada no item 2. E agora a gente vai continuar no item 2 pelas próximas 2 sessões. A gente vai tentar entender na prática o que acontece com as dimensões de Hofstede e de Schwartz, para que a gente possa aprofundar e visualizar em relação a diversos países como isso acontece de verdade. Muito bem. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, se vocês entenderam o que eu tentei transmitir hoje, se ficou claro para vocês e se tem alguma dúvida, essa é a primeira pergunta. E a segunda, se vocês estão preparados para uma mini lição de casa. Eu juro que é uma lição de casa legal e indolor, mas que eu queria muito que vocês fizessem para a gente abrir nossa próxima aula treinando essa lição de casa. Então, me respondam primeiro se vocês entenderam todo o conteúdo de hoje. Segundo, se vocês estão preparados para a lição de casa. Se vocês estão animadíssimos para fazer uma lição de casa. Ó, vários sim, beleza. Ah, então tá bom. Vocês estão falando que estão preparados, eu estou confiando, hein? Ó, então vamos lá. Primeiro, se estamos sem dúvidas, ótimo. Mas lembrando, pessoal, que se aparecerem dúvidas posteriores, não hesitem, mandem para a gente pela plataforma, pelo grupo do WhatsApp, na próxima aula, em qualquer momento, não fiquem com essas dúvidas na cabeça de vocês. Em relação à lição de casa, são 2 coisas, 2 pequenas tarefas. Primeiro, uma tarefa ligada ao Hofstede e segundo, uma tarefa ligada ao Schwartz. A gente vai continuar esse assunto na aula que vem e eu vou falar de como, então, na prática, lidar com essas características. Hoje eu disse como você identifica o perfil. Semana que vem eu vou explicar o que você faz com isso, né? 2 aulas explicando o que você faz com isso. Então, primeira lição relacionada ao Hofstede. Esse site que está aí no slide vai te levar para a plataforma oficial do Instituto Hofstede, que tem essa cara aí que vocês estão vendo no slide. Nessa página tem uma ferramenta muito massa que chama Compare Countries. Você digita aqui, ó, nesse campo de busca, o nome dos países que você quer comparar. Tem que digitar o nome do país em inglês, tá? Então, sempre lembrem disso. E aí, você vai selecionar 2 países que você quer comparar. Escolhe quaisquer 2 países que você tem interesse. Pode ser o Brasil e a China e a Austrália, a Alemanha e a Arábia Saudita, sei lá. Escolhe quaisquer 2 países que você tem interesse, ou com quem você trabalha, ou com quem você quer trabalhar, e você vai pedir para a ferramenta comparar os 2 países. Você vai ver que ele vai abrir um gráfico, e nesse gráfico ele vai pontuar os 6 critérios que a gente estudou aqui do modelo Hofstede, e ele vai botar as barrinhas com os pesos de cada país em cada critério. E aí você vai identificar o que conta mais para cada um dos países que você comparou. Eu quero que todo mundo escolha 2 países, entre na plataforma, bote o nome dos países, que vocês salvem o gráficozinho que vai ser gerado ali, né? Tirem um print do gráfico. E no começo da aula que vem, eu vou formar pequenos grupinhos aqui no comecinho da nossa aula e eu vou querer que vocês apresentem o resultado da pesquisa de vocês para os colegas. Então, você diga, olha, eu selecionei Brasil e China e no meu resultado, olha que interessante, percebi que o Brasil é mais propenso a isso, a China é mais propenso àquilo e tal. Então, todo mundo vai fazer essa lição. Só entrar no site, botar os países e apresentar para os coleguinhas no comecinho da aula que vem. A segunda tarefa de casa é para vocês olharem aqui, ó, para os 10 valores culturais do Schwartz, esses 10, volta aqui, esses 10 aqui, e eu quero que vocês coloquem na ordem de acordo com vocês. Como vocês se veem nessa escala aqui. O que para vocês seria o mais motivador, que seria o número 1, até o menos motivador, que é o número 10. O que te move? De 1 a 10, o 1 é o mais motivador, o 10 é o menos motivador. Muda a ordem desses itens aqui. Eu vou querer que todo mundo depois me mande para eu dar uma olhada no que vocês escolheram e eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Então, ó, seguinte, para o comecinho da nossa próxima aula, a gente vai preparar a comparação dos países nos primeiros minutinhos.
E de hoje até lá, me mandem, quando vocês puderem, essa lista hierarquizada aí dos 10 critérios. Bom, pessoal, eu vou pedir para o pessoal técnico subir esse material para vocês na nossa plataforma, mas eu já mando os links hoje aqui para vocês pelo próprio WhatsApp, para não correr risco de demorar muito, assim vocês já podem ir adiantando. Já mando a lista viu, Ana? Já mando a lista e já mando também o link aqui, né? Aí vocês já podem ir adiantando. Mas é sempre bom lembrar, segunda-feira deve estar para vocês lá também já a gravação, os materiais extra que eu comentei no início da aula e os podcasts que estão passando pela última revisão, tá bom? Então, a gente pode mandar a nossa lista no grupo? Pode sim. Se vocês quiserem publicizar, né, que os outros vejam a lista de vocês, podem mandar no próprio grupo que eu vou ali acessar. Quem preferir não mandar no grupo, quem preferir mandar individualmente, seja pela plataforma, por e-mail, pelo WhatsApp no privado, não tem problema. Só peço que todo mundo me mande para que eu possa conhecer um pouquinho mais e fazer alguns comentários e aprofundar esse nosso conteúdo na aula que vem, tá bom? O pessoal da Global tá me avisando que, inclusive, já colocou no grupo o dever de casa. Todo mundo vai fazer o dever de casa. E não é para faltar na aula, hein? Na aula que vem, porque não fez o dever. Se não fizer o dever, eu vou ficar triste, mas é claro que o mais importante é vocês virem para a aula e aproveitarem, porque as nossas aulas da semana que vem são destinadas justamente a aprofundar o que é que a gente faz depois que identifica essas coisas todas. Tudo bem, moçada? Sobrevivemos a esse sabadão aqui? Com muito Hofstede Schwartz. Legal, olha, queria dizer que foi um prazer estar com vocês mais essa noite. Espero que vocês tenham usufruído, que vocês sigam interessados aqui no nosso tema, façam a lição de casa e a gente se vê na terça-feira, tá bom? Então é isso, fiquem bem, boa noite, descansem, né? É sempre bom também. Espero que todos continuem saudáveis, é o mais importante. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Boa noite.